Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Estando nesse momento a dar início a mais um estudo da Palavra de Deus, a uma meditação no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 7. Hoje nós vamos falar até o versículo 14, a respeito da parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Vamos falar coisas muito importantes aqui hoje, porque as pessoas precisam aprender qual é a vontade de Deus e a humildade. Jesus é simples, é humilde, e Ele espera que nós nos tornemos assim também. Na semana passada falamos sobre a cura de um hidrópico, aquele homem que tinha aquele problema de inchaço, de acúmulo de líquido, e que foi curado num dia de sábado, e as pessoas queriam criticar Jesus, condenar ele, mas não podiam, porque sabiam que ele estava com a razão. Hoje nós queremos falar sobre os primeiros assentos e os convidados da festa. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós temos aqui uma grande lição de humildade do Senhor, nos mostrando como é que nós devemos nos comportar diante de um convite para uma ceia, para uma festa, porque algumas pessoas elas simplesmente gostam de ficar no primeiro lugar. Hoje, principalmente, as pessoas gostam muito de aparecer, gostam de mostrar que são importantes. Principalmente as pessoas que não são importantes querem mostrar uma importância que elas não têm. É um exibicionismo que eu nunca vi igual. Eu estou frequentando uma igreja em Morro Agudo, graças a Deus, que são pessoas tão humildes. O pastor da igreja é humilde, os obreiros são humildes, os irmãos são humildes. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu ministrei um estudo do Apocalipse naquela igreja. O pastor sentava no meio do povo, com os outros obreiros, para aprender, para fazer perguntas também. Não tinha essa de ficar sentado lá atrás falando que manda aqui sou eu sou o pastor, não. Hoje é um tal de aparecer na internet, Facebook, YouTube e outras redes sociais, pessoas dizendo: eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o apóstolo fulano. Querendo aparecer para quê, irmão? Você não sabe quem é o Deus que você segue, nem como você está servindo a esse Deus que você diz que está seguindo. Eu acho que você está servindo a você mesmo. É hora de aprender a ser mais humilde. Olha o que Jesus fala sobre a humildade na questão dessa festa. Ele estava numa festa, numa ceia, e ele tinha sido convidado com seus discípulos, mas ali ele fica observando que as pessoas chegavam e iam direto lá para frente, sentar no primeiro lugar, como se fosse o convidado mais importante. Então ele conta essa parábola para mostrar que as pessoas precisam aprender a se acomodar, a ser mais humilde, a esperar alguém exaltar, porque uma coisa é alguém chegar para mim e falar: você é uma excelente pessoa, outra coisa sou eu sair dizendo que eu sou uma excelente pessoa. As pessoas que ouvirem podem não concordar com isso. As pessoas que ouvirem podem falar: nossa, onde que ele está com a cabeça, que loucura é essa, ninguém acha isso. Então a pessoa ela se acha importante para sentar no primeiro lugar, tomar o primeiro assento, e geralmente o primeiro assento é daquele convidado especial, daquela pessoa importante. Você pode achar que é o melhor amigo do dono da festa, mas de repente existe alguém melhor que você para ele, ou de repente isso está só na tua cabeça. Então ele está dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas no caso serão festas de casamento, não te assentes no primeiro lugar, senão vai acontecer de chegar alguém mais importante do que você, o padrinho da noiva, o padrinho do noivo, um tio do noivo, algum parente, um irmão, e ele fala: olha, você tem que dar lugar para essa pessoa, que ela é o lugar dela.
E é o que ele está dizendo aqui. Então você fica lá no seu cantinho, no seu lugar. Deixa alguém te exaltar. Deixa alguém falar, ô, o que você está fazendo aí, rapaz? Vem para cá. Um dia desses eu estava em Morro Agudo, minha filha mais nova estava comigo. Eu queria ficar um pouco na companhia dela. Sentei junto com ela lá no meio do povo. E no meio do culto o pastor me chamou. O seu lugar é aqui com a gente, vem para cá. Eu fico pensando em certos obreiros que gostam de púlpito. Como que gosta de sentar no púlpito? Alguns senta, cruza as pernas e fica todo vaidoso lá no púlpito, se achando importante porque tem uma carteirinha de pastor no bolso, uma carteirinha de presbítero. Nós não somos nada, nós somos apenas pecadores que foram resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós somos. Ah, mas eu prego. Glória a Deus, que bom que você tem esse privilégio. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio servir a igreja. Eu me lembro de um pastor que eu conheci, inclusive eu tinha amizade com ele. Ele foi na igreja, o pastor da igreja atual não gostava muito dele, e foi no culto com a gente, sentou perto de mim, e o culto inteiro o pastor ignorou ele, não chamou ele para sentar no púlpito. Ele ficava se contorcendo no banco dizendo que humilhação, por que ele está fazendo isso comigo? Que humilhação é essa? Eu pensei, por que humilhação? Sentar aqui é humilhação? Eu nunca me importei. Fui dirigente daquela igreja por muito tempo, quando faltou pastor, pelo menos 3 vezes. Quando vinha alguém da cidade de Ribeirão Preto para dirigir o culto, eu deixava ele dirigir, sentava no meio do povo. Não tem necessidade de ficar lá na frente, irmão. Para que ficar sentado lá na frente? Para que querer ser melhor que os outros? Para que altar? Quem sou eu? Então eu fico pensando nessas pessoas que gostam de aparecer, gosta de mostrar que é alguma coisa. Quem está querendo mostrar que é alguma coisa não é nada, irmão. Quem é não precisa mostrar, é visível. Moisés era um grande líder, foi rejeitado muitas vezes pelo povo de Israel durante a jornada no deserto. Mas ele sobe para a presença de Deus lá no Monte Sinai, e lá ele recebe as tábuas da lei. Enquanto estava lá em cima falando com Deus face a face, a glória de Deus tocou em Moisés, o rosto dele começou a brilhar. E ele desceu do monte, e o povo observou que o rosto dele estava brilhando com a glória de Deus, mas ele não sabia. E as pessoas ficavam olhando, admiradas, nossa, o que está acontecendo com Moisés? Então, quando ele descobriu o que ele fez, ele pôs um véu no rosto, para cobrir o rosto, para ninguém ver o rosto dele brilhando. Sabe o que é isso? Humildade. Ninguém precisa saber que eu estava lá com Deus, ninguém precisa ver que eu sou um homem de Deus. Eu não quero ser diferente de ninguém, não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser igual a todo mundo. Mas tem gente que tem essa fome, essa sede de aparecer. Ô fulano, vem sentar aqui. Ele vai todo inchado. Se não chamar para sentar, ele fica lá se sentindo humilhado. Que humilhação. Humilhação porque você está na casa de Deus, não tá bom? Você está ouvindo a palavra de Deus, não tá bom? Ah, não deu oportunidade. E daí? Oportunidade é responsabilidade. Quanto menos você fala, menos responsabilidade você tem. Não quer dizer que se te for dada oportunidade, você tem que rejeitar. Não. Deixa Deus te usar. A oportunidade vem de Deus. Se Deus tocou no coração do dirigente para te dar oportunidade, porque Deus quer te usar, deixa ele te usar. Mas se não foi dada oportunidade, não fica brigando com o obreiro. Não, tem que dar oportunidade para mim. Ouvi um pastor falar isso uma vez, achava que algum obreiro não queria aceitar que ele não dava oportunidade, e ele disse para a igreja tem que ouvir a mim, e não esses obreiros aí. Ele estava achando que ele era quem? Deus? A igreja tem que ouvir aquele para quem Deus dê a palavra. A igreja tem que ouvir a minha. É muita arrogância. É arrogância demais. A pessoa precisa abaixar um pouquinho, descer lá na casa do oleiro e entender que nós somos feitos de barro e que o barro do qual nós somos feitos pode ser quebrado e Deus pode fazer um vaso novo. São pessoas que não nasceram de novo ainda. São pessoas que não conhecem Jesus como ele é. O meigo nazareno que andava no dorso de um jumento, o homem que andava palmilhando as praias da Galileia, humildemente, que não tinha nada, e até o jumento que ele cavalgou foi emprestado. Pessoas que querem ter carrão, óculos de sol, anel de formatura no dedo, gravata de seda, sapato de couro de jacaré. Gente que gosta de aparecer. Para com isso, irmão.
Você é pó. Você vai voltar para o pó. E tudo que você tem ou possui, um dia vai ser pó também. É o que nós somos. É o que nós devemos reconhecer que somos. Abaixa um pouquinho, a sua testa está muito empinada. Grande é Deus, nós somos todos pequenos. Todos nós precisamos da graça de Deus. E sem a graça de Deus, nenhum de nós entra no céu. Então o Senhor diz assim: quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, lá na última fileira, para quando vier aquele que te convidou, dizer: amigo, vem para cá, vem mais perto aqui. Então quando você sair de lá para vir para frente, as pessoas vão olhar para trás e pensar: nossa, esse é querido do homem, que é muito melhor do que você estar aqui na frente e falar: oh, você precisa sentar lá para trás, esse lugar aqui é de outra pessoa, você está atrapalhando. Imagina que humilhação, porque a pessoa pediu essa humilhação. E Jesus diz: então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Você senta à beira da mesa, não vai lá perto do dono da festa, não. Se acomoda em algum lugar. Se ele quiser você perto, ele vai te chamar: vem para cá. Seja humilde. Às vezes você está dirigindo o culto, mas Deus dá a palavra para o porteiro. Deixa o porteiro pregar, porque a obra de Deus, a palavra de Deus, quem tem que fazer a obra é Deus. Ele vai usar quem ele quer, você ou o porteiro. E não é anel de formatura, não é faculdade, não é isso que faz de alguém um obreiro, mas sim a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão esquecendo isso, estão desprezando isso. Muitas pessoas não buscam a Deus, não pedem a Deus para ter uma palavra para entregar na igreja, mas quer estar em evidência, quer estar aparecendo, quer estar falando. Não é para anunciar a glória de Deus, é para anunciar a sua própria glória. É disso que Jesus está falando aqui, ó. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, então esse sim será exaltado. Por quê? Porque quem vai te exaltar é Deus. E quando Deus exalta alguém, olha, pare para pensar nas provações que eu sofri na Barra do Agudo nos anos 80. Eu saí de lá no ano de 85, humilhado, derrotado, fracassado. Disseram para mim: se você tiver uma oportunidade para melhorar aqui, eu jogo areia. Chegaram a falar isso para mim. Alguém falou para mim: você é um vira-folhas, porque eu tinha me convertido. Ou seja, eu não teria nenhuma chance ali. Algumas vezes pedi: deixa eu fazer um teste no caminhão. Eu não quero aprender a dirigir, eu quero fazer um teste. Se eu não passar, tudo bem. Não, aqui você não vai ter chance. Sem chance. Então no ano de 85 Deus tocou no meu coração, eu pedi a conta e saí. Foi difícil. Passei alguma dificuldade, fui trabalhar na roça, colhendo algodão, fui servente de pedreiro, mas então o Senhor começou a abrir as portas para mim. Quando a minha aprovação passou, eu fui abençoado. Minha história foi mudada. A aprovação tua vai passar. Tudo tem um tempo útil. No tempo de Deus você vai ser liberto dessa aprovação. No tempo de Deus você vai ser abençoado. No tempo de Deus você vai ser exaltado perante aqueles que te humilharam, aqueles que te desprezaram, que disseram que você não ia conseguir. Deus vai te exaltar perante todos eles. Conhece a história do pastor Lorival também, como foi humilhado por tantas pessoas na igreja que ele frequentava. Mas um dia Deus chamou ele, levantou ele, é pastor presidente, tem várias congregações que ele dirige, continua com a mesma humildade. Olha, é um exemplo de fé para muita gente, é um exemplo para mim. Eu me baseio no exemplo desse homem de Deus, como tem tantos outros ali, pastor Zezinho, presbítero irmão José Alves, pessoas humildes, pessoas simples. E isso me ensinou que, apesar de Deus ter me levado para a faculdade, eu não posso confiar no que eu aprendi na faculdade. Eu tenho que confiar naquilo que eu aprendi de joelho diante do Senhor, clamando e dizendo: Senhor, se me for dada a oportunidade, põe a tua palavra na minha boca, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou passar vergonha. É minha oração. Quando o pastor fala: você vai pregar, eu oro e falo: Senhor, me dê a tua palavra, que eu não quero passar vergonha. Se o Senhor não me ajudar, eu vou ficar envergonhado. E Ele sempre honra a sua palavra, Ele sempre nos abençoa. Isso é importante, ser exaltado por Deus, não pelo homem, não por mim. Quem sou eu? Um pecador no meio de outros pecadores que foram remidos pelo sangue inocente de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então nós precisamos aprender a arte da humilhação. Nós precisamos aprender que só Deus é grande, nós não somos nada. Eu não vou confiar na minha faculdade, eu não vou confiar nos meus cursos, na minha formação. Nada disso é importante para mim. Importante para mim é a unção de Deus na minha vida. E Jesus continua dizendo, dizia também ao que o tinha convidado, ao dono da festa: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então é uma outra coisa importante, porque aqui a palavra vai tanto para os convidados como para o dono da festa. A pessoa às vezes faz uma festa, convida o prefeito, convida o delegado, convida o juiz, convida o governador, mas olha para um pobre coitado que está ali e fala: você não vai entrar na minha festa. Só que o governador, o juiz, outra pessoa vai virar a cara para você quando tiver um evento importante, porque você às vezes não é nada. Ah, você é importante? Bom, ele pode te honrar para fazer média em cima de você, mas você vai estar recebendo sua recompensa na terra. Mas quando nós fazemos o bem para aqueles que não podem retribuir, aqueles que não têm cacife para retribuir, então a nossa recompensa está sendo acumulada no céu. É muito fácil falar em ajudar alguém que está fazendo uma grande campanha, alguém que tem nome importante, que é famoso, que tem condições, mas é triste ajudar aquela pessoa que não tem nada, aquela pessoa que precisa, que é necessitada. Por quê? Porque nós não vemos recompensa nisso, mas esquecemos que a recompensa está no céu. Cada vez que você ajuda uma pessoa dessas, você acumula uma pedrinha na sua coroa que você vai receber lá no céu. Então, quando fizeres convite, chama os pobres, mancos e cegos, serás bem-aventurado, serás abençoado, serás recompensado no reino celestial. É como você vê uma pessoa que está passando necessidade, você vai lá e faz uma cesta básica para a pessoa. Convida alguém para fazer uma campanha, vamos ajudar essa pessoa, vamos fazer alguma coisa, vamos ter amor no coração, porque muitas vezes Deus dá uma bênção na tua vida, não é para você enriquecer, é para você ajudar quem precisa. É para você abrir a tua mão para quem está precisando. Como é que eu posso sentar numa mesa farta e pensar que o meu irmão, ele está passando fome, está morando na rua, está desabrigado, não tem um pedaço de pão para comer? Como é que eu posso ser feliz tendo tanta fartura e ver pessoas passando fome perto de mim? É o contrário do que acontece com os nossos políticos brasileiros. A maior parte deles, não todos, eu não vou generalizar. Quem generaliza é pessoa ignorante, porque nós sabemos que existem políticos honestos. Existem sim, só que não tem força porque a maioria é corrupta. E aí os que não querem, os que querem defender os corruptos, vai e mete o pau em todo mundo, fala todo mundo é corrupto. Não é todo mundo corrupto, nós sabemos disso. Quem tem um pingo de inteligência sabe disso. Que por ser a minoria, eles não conseguem fazer nada. Mas é como a maioria deles que são corruptos, que só quer para si, quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, quer enriquecer, como se fosse ficar para sempre aqui na terra e desfrutar desse dinheiro que eles estão acumulando. Ah, mas coitado deles, pobre deles, vão dar com a cara na terra assim que Deus falar para eles: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vamos pensar nisso, vamos refletir nisso, porque a obra de Deus está se cumprindo e nós estamos participando dessa obra que Deus está fazendo na terra. Nós estamos escrevendo a história da igreja na terra. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando muitas vezes eu posto algumas denúncias políticas aqui no meu perfil, tem pessoas que vêm falar assim: você devia falar de Deus e não de política. A política faz parte da vida, irmão, deixa de ser ignorante. A política faz parte da vida. Alguém está tentando tirar minha liberdade religiosa, alguém está tentando usurpar os meus bens. Se eu não lutar pelo que é meu, pelo que Deus me deu, quem vai lutar? Se eu não lutar pelo direito de ajudar as pessoas, quem vai fazer isso? Deixa de ser ignorante. Vai estudar um pouco mais a história, principalmente a história bíblica. Vai ver que José no Egito fez uma grande diferença na política. Vai ver que Davi fez uma grande diferença em Israel quando se tornou rei. Vai ver a história de Neemias intercedendo junto ao rei para voltar, para reconstruir Jerusalém. Vai estudar a história bíblica. Vai ver o que Salomão fez. Vai ver o que o rei Asa fez.
Vai ver o que Josias fez, o rei Josias. Deixa de ser ignorante. A política faz parte do governo e nós, como filhos de Deus, como luz da terra e sal do mundo, nós precisamos sim nos envolver na política para defender, eu acredito, os nossos valores cristãos. Mas quem fala essas coisas muitas vezes é uma pessoa enrustida, que quer defender o que não presta, mas não quer assumir publicamente, não quer dar a cara a tapa. Então vem com essa gracinha aí. É gracinha. Eu ignoro, nem respondo. Deus está vendo tudo, Deus sabe da minha intenção, e Deus sabe da intenção dessas pessoas também, e Deus vai nos julgar. Em oração, por mim, por minha família, para o Senhor nos dar saúde até o último dia. Eu não quero que Ele prolongue a minha vida na terra, eu quero que Ele me dê saúde nos dias que eu tiver que ficar aqui na terra. E que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. É o que eu quero. Que eu peço oração pela minha família também, por meus filhos, meus netos, minha descendência, para nenhum deles se perder. Quero pedir oração também pela igreja em Morragudo, uma igreja cheia de pessoas amorosas, humildes. O Senhor nos dá um grande despertamento, assim também pela igreja brasileira, para o Senhor trazer um grande despertamento para levantar muitos obreiros para pregar a palavra de Deus, para mudar a nossa história com a palavra de Deus, né? E também estou orando por vocês, todos os dias de manhã apresento meu caderninho verde em oração, pedindo ao Senhor para suprir as suas necessidades e realizar o propósito dele nas suas vidas, por vocês e suas famílias. Orem pelo Brasil, para o Senhor derrubar esse dragão vermelho que está tentando nos destruir, que quer acabar com a nossa liberdade, porque o Senhor tem poder para acabar com isso. O Senhor interfere. A palavra de Deus diz que Deus, Ele constitui reis e Ele destitui reis. Quando Ele achar que chegou o momento, Ele derruba os tiranos. Deus que abençoe você, abençoe a sua família e que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.